Fala turma, Marcão na área aqui com mais uma versão do Pit Stop Trader. Hoje, em particular, vou mostrar para você uma operação no índice futuro. Hoje é sexta-feira, dia 29, então é um dia mais chatinho de movimentação. Mas tem uma configuração gráfica aqui de topo duplo no índice futuro que, ó, muito legal para a gente poder aprender. A operação já iniciou, eu vou mostrar para você aqui os ajustes de stop, relação de risco-ganho para a gente poder evoluir nessa estratégia e, claro, vou te mostrar o resultado dela no final. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas o legal é você entender a lógica, entender a dinâmica, configurações ali, o que me levou a entrar na operação e o resultado dela. Dá uma olhadinha na tela aí. Turma, cenário aqui do índice futuro, tá? Então eu tô operando na minha conta demo, né? Na minha conta de simulação, até porque eu não posso operar na conta real. E eu vou dar uma congelada na tela aqui para te mostrar o seguinte, olha só. O cenário atual tá sendo o seguinte, a operação tá dando agora R$ 28, tá? Mais ou menos aqui, ó, 140 pontos. O cenário era o seguinte, para entrar nessa operação, eu analisei a questão desse gap aqui, ó, tá? Esse gap do índice futuro, que ele vem aqui mais ou menos na região dos 117 mil, né, 116.950, e o fechamento dele aqui, ó, mais ou menos aqui na região dos 600 pontos, né, 116.600. O que eu observei nessa condição? Eu observei que o índice futuro está fazendo um topinho duplo aqui, ó. Então, ou seja, ele vinha de uma tendência de alta natural, a gente está observando isso, ó, e aí ele fez um topo duplo. Marcão, eu não tô vendo o topo duplo, eu tô vendo um pivô de baixa. Eu já vou te mostrar o topo duplo. O pivô de baixa que você tá vendo, ele é efetivamente aqui, ó, no gráfico de 15 minutos. É esse gráfico que tá fazendo a referência. O topo duplo, ele é no gráfico de 5 minutos e ele é aqui, ó, tá? Ele é exatamente essa condição aqui, ó, tá? De topo duplo. Tá, mas eu vou cair para o gráfico de 5 minutos para poder te mostrar. E aí o que eu observei? Eu observei uma condição boa de risco-ganho. Por quê? Porque a gente tem esse gap aqui a ser fechado, olha que legal. E uma configuração de risco 1, de alvo 1, de 300 pontos aqui, ó, deixa eu até sinalizar. 300 pontos no fechamento do gap aqui, ó, tá? Nesse primeiro ponto, a região aqui dos 116.950 pontos, de onde a gente entrou. Ó, deixa eu fazer a conta aqui para você poder acompanhar. Turma, vamos seguindo aqui, a nossa operação está evoluindo. Eu vou fazer algumas contas, vou simular alguns cenários aqui para vocês poderem entender como é que funciona essa parte de gerenciamento de risco da operação. Ó, vamos falar um pouquinho da questão dos stops e dos ajustes possíveis aqui, tá? Então dá uma olhada, eu tenho a nossa entrada aqui, ó, no 117.225. A base da operação aqui em 116, eu vou arredondar para 925 também, tá? Então olha só, vamos fazer, peguei uma calculadora para facilitar a nossa vida aqui, ó. Então eu tenho 117.225 menos 116.925, que tá dando aí, ó, são 300 pontos na nossa operação, beleza? Legal, seria uma primeira parcial, parabéns aí para quem entrou, turma. E aí, ó, em tempo real você já tem um ajuste de stop que dá para fazer, e é dele que nós vamos falar agora. Se optar por sair da operação com esses 300 pontos, eu tenho aqui, ó, nessa planilha disponível, já bem prático para você, a questão da simulação, olha só. Então eu tenho aqui que no índice futuro, que é essa coluna do meio aqui, ó, uma ideia de 300 pontos, deixa eu só alterar aqui embaixo para um contrato, né, ó. 300 pontos para um contrato, é essa linha de destaque aqui, ó, dando R$60, tá? Como é que a gente faz a conta? Ele é 20%, né, do valor. Então a conta prática é isso aqui, ó. A gente tem lá os 300 pontos, né, multiplica por 20%, ó, dá os R$60. Então é 20% dos pontos que a gente faz. E aí, turma, dá para fazer, tá, a saída da operação aí, mas aí a gente tem agora outros alvos, ó. Eu deixei a ordem de saída lá embaixo, naquela condição onde a gente consegue evoluir para o máximo possível da operação. Por quê? Via análise gráfica, lembra que eu comentei aqui no começo que a gente tinha um topo no gráfico de 5 minutos, que é justamente o topo duplo, né? Ó, aquele topo duplo. Então a gente com isso confirma a perda de suporte, né? Lembrando, tem que fechar abaixo aqui. E aí a gente tem então 300 pontos dentro desse cenário, aqui para baixo, ó, mais um pouquinho, né? Daria 450 pontos. E no fechamento do gap, olha só, nós temos dentro dessa condição 650 pontos. Então, ó, vou anotar aqui para a gente não esquecer das parciais. Olha só,
né? Aqui, ó, 300 pontos na primeira, deixa eu fazer para cá assim, ó, 300 pontos na primeira, 450 no segundo alvo, na verdade, né? E aqui 600 pontos. E aqui embaixo, turma, ficou para cima o gráfico, né? Mas aqui embaixo a gente tem mais ou menos 1000 pontos, que é na região da média móvel de 200 períodos, que eu já coloquei aqui para você ver aqui na parte inferior. E aí, olha só, a gente trabalhando com expectativa e gerenciamento de risco, quem entrou, por exemplo, com mais de um contrato nessa operação, vamos imaginar que você tem entrado com 3 contratos. Você tem 3 pontos efetivos de parcial aqui, né? Um com 300, um com 450, um com 600 e o alvo máximo da operação com 1000. Com isso você otimiza a estratégia. Agora, não, Marcão, eu entrei com um só. Que nesse exemplo que eu estou fazendo, estou entrando também com um só. O que fazer nesse cenário, turma? Olha só, os ajustes de stop a gente já tem dentro dessa condição. Eu vou cair para um gráfico de 5 minutos e agora você vai ver que o número de velas só aumentou. Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o topo duplo, que eu havia mencionado no começo. E aí, você percebe que o stop da operação, enquanto ela está evoluindo lá, ó, você percebe que o stop da operação tá aqui, ó, na casa dos 410. Aí você fala, Marcão, mas tem essa sombra de vela aqui para cima. Eu vou colocar aqui em cima só para ficar mais nítido aqui, a gente observar o porquê que o stop foi no 410. Turma, observe o seguinte, ó, eu vou fazer uma linha mais ou menos aqui, onde estava o nosso stop no 410. Dá uma observada que nessa região aqui do 410, boa parte dos toques de vela e fechamento e abertura acontecem nessa região. Então olha só, eu tenho uma máxima de vela aqui, eu tenho uma zona muito próxima aqui, ó, da abertura, né? Tem uma sombra muito grande aqui, mas essa aqui eu desconsiderei, né? Então eu tenho aqui, eu tenho ó, fechamento de vela, eu tenho duas velas fazendo máxima, aqui eu tenho ó, abertura e fechamento de vela, eu tenho máxima dessa aqui também, eu tenho ó, um outro toque de máxima aqui. Então eu percebo que é uma zona importante. Eu poderia colocar ela aqui em cima dessa vela por segurança? Poderia, assim como eu poderia colocar aqui em cima, na região dos 750. Só que isso vai mexer muito com a nossa configuração de risco-ganho. Então, partindo desse cenário, eu assumi, ó, vou limpar a tela aqui de novo, tá? Eu assumi o risco desta sombra, tá? Ou seja, eu achei que por ser só uma sombra, por nesse caso em particular ter sido, olha, um pico, né? Vou deixar meio tortinho aqui, ó. Um pico de volume negociado, né? Não foi um volume muito fora da média. Então eu falei, beleza, foi só ajuste de stop, disparos provavelmente que aconteceram. Então eu vou deixar o stop aqui na região do 410. E aí vou evoluindo. O que, que eu posso fazer agora? Meu stop estava aqui, né? A região do 410 mais ou menos. Vou deixar mais ou menos aqui. O que, que eu posso fazer? 410 é mais para baixo, mas enfim. O que, que eu posso fazer? Confirmando a mínima dessa vela aqui atual, né? Se eu não sair, eu posso trazer já o meu stop, ó, para o break-even, né? Então, hipoteticamente, se você tem ali R$5 de custo, deixa mais ou menos ali naquela condição. Ó, tu não tá perdendo, vai embora. O índice está realmente sinalizando que vem fechar esse gap aqui, ó. Dentro desse cenário, então a gente pode evoluir para nossa parcial número 2 aqui, ó, que seria aqui, ó. Ó, mais ou menos 600 pontos, eu tenho um intermediário aqui de 450 pontos, que daria mais ou menos aqui na casa dos 720, ó, 730, por ali. E aí o último lá nos R$200 aí, com aproximadamente 1000 pontos. Turma, deixa eu voltar para o gráfico de 15 minutos agora, ó, você vai ver que vai mudar um pouquinho a tela aí. Essa configuração ela é importante para você poder fazer o gerenciamento efetivo da sua operação. Ou seja, você começa assumindo um risco do gráfico menor com um alvo do tempo maior. Essa é a ideia de você evoluir a operação, evoluir o trade. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar a operação aí com esses 300 pontos que deu. Enfim, era só para você entender a lógica, a dinâmica. E vou deixar, claro, a planilha à disposição para você lá no nosso site, no descomplicainvestimento.com.br. Tem ali estatísticas que você pode também fazer em cima da operação. E aí, turma, fica a lição de casa para você que eu vou deixar lá no Instagram. Para você fazer o cálculo de probabilidade. Ou seja, fazendo uma operação dessa, duas operações dessa por semana, com uma taxa de acerto aí de 30%, 40%, 50%, 70%, quanto que dá para ganhar no mês? Quer saber a resposta dessa pergunta? Quer ver vídeos na prática disso? Acessa o Spotify. Spotify a gente tem lá o Invest Talks, que é onde eu estou tratando num podcast muito legal de assuntos referentes ao mercado, relatos dos investidores, etc, que você consegue ouvir em episódios ali de 10 minutinhos, e o Invest Express, que é onde eu traduzo as notícias do mercado em apenas
3 minutos para você. Beleza? Turma, obrigado aí. Vamos falando. Qualquer novidade, quiser aprender operações como essa aí, é só chamar o Marcão, a gente vai evoluindo. Estou disponível para você com consultoria, curso, mentoria, enfim. E não esquece, claro, de deixar o like no vídeo e se inscrever. Valeu, turma. Abraço. Até mais.